Então vamos para o vídeo 2 da série O ABC do Investidor. Eu prometo que isso aqui vai ficar um pouquinho mais interessante ao longo dos vídeos, por enquanto continuando com conceitos básicos de mercado, mas quando eu começar a mostrar gráficos, desenho da duration, da volatilidade, vai ficar mais interessante, eu prometo. Por enquanto, vamos focar aqui com as sopinhas de letrinhas que são muito importantes, são essenciais, são básicas do mercado financeiro, básico para o profissional, talvez não para o investidor iniciante. Então, foco e fé, vamos manter aqui. FONC, eu falei muito do Copom, que é o Comitê de Política Monetária no Brasil. Traduz isso para os Estados Unidos, é o FONC, é o Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos. Pô, Daniel, mas o que você está falando dos Estados Unidos? Se acontecer algo muito ruim com o Brasil, eles vão saber amanhã. Só que qualquer coisinha que acontecer nos Estados Unidos agora, eu estou gravando esse vídeo aqui, vai mexer com o mercado inteiro. O que vai acontecer lá vai impactar na hora no Brasil. Então você tem que saber sim do Copom, saber a data, acompanhar. Opa, o que está sendo colocado lá no Copom, a taxa Selic, né? A taxa básica do Brasil e também lá nos Estados Unidos. Como é que está caminhando a taxa? Se aqui no Brasil a Selic é a taxa livre de risco, a taxa definida pelo FONC é a taxa livre de risco mundial. É a mãe de todas as taxas e todo e qualquer ativo financeiro, né? Em qualquer mercado, Brasil, China, Europa, vai cobrar um prêmio de risco sobre a taxa livre de risco lá nos Estados Unidos. Então é muito importante saber sim a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. BC, aqui sem segredo, Banco Central. Por que eu coloquei um negócio tão simples? Porque daí amanhã eu vou fazer um outro material, falar assim, olha, o BC definiu. Aí o cara, o que é BC mesmo? Tem que saber, BC é o Banco Central. CMN, Conselho Monetário Nacional. Lá no Morning Call você vai ouvir o CMN, porque a gente adora aqui no mercado financeiro inventar moda. Então CMN é meio chato, então a gente fala, o CMN. Se você ouvir CMN ou CMN, é a mesma coisa. O que é isso? Enquanto o Copom é mais amplo, tem lá 7 votantes, o CMN são 3 indivíduos que aí sim eles vão determinar a meta de inflação. No Brasil, isso eu posso dizer, nós estamos em 2024. Até então, existia uma meta que ela era flexível. A cada ano, o Banco Central determinava essa meta para os próximos anos. Agora não. Em 2023 isso mudou. A partir de 24, entre aspas, para a eternidade, enquanto não mudar essa regra, o IPCA no Brasil, a meta de inflação brasileira é 3%. Então, se a nossa inflação estiver 3, próximo de 3, tá tudo bem, obrigado. Para cima disso, a tendência é que o Banco Central coloque uns juros acima do neutro. O que é o juro neutro? O juro neutro é aquele que não expande nem contrai a economia, é vida que segue. Você coloca um juro acima do neutro, você está contraindo, aí você está tentando desaquecer a economia. Então a gente fala que é uma taxa de juro restritiva. Se você tiver uma inflação ali em 2,5, está abaixo da meta. Opa, você pode colocar um juro abaixo do neutro para expandir a economia. Então é importante saber isso. PIB. Bom, aqui quem tem uma noção básica de economia sabe que é o Produto Interno Bruto. Poxa, cara, que coisa chata, Produto Interno Bruto. O que é isso aí? Nada mais, nada menos do que a medida de desempenho da economia. Então, quanto maior o PIB, maior o crescimento. O PIB cresceu 2%, quer dizer que o Brasil cresceu 2%. Simples assim. Claro que é importante. Você quer viver num país que está crescendo ou encolhendo? E aí você vai saber se a economia está crescendo ou encolhendo através do PIB.
Agora começamos com expressões um pouquinho mais sofisticadas, no caso de dovish. É uma expressão usada quando a postura do Banco Central através do Copom, e aí eu ponho azulzinho aqui, é expansionista. Eu falei agora anteriormente, se você está trabalhando com juros abaixo do neutro, você quer aquecer a economia. Muito provavelmente você vai estar com uma inflação, para que isso aconteça, você vai ter uma inflação controlada, ali próximo da meta de 3%. Poxa, vamos jogar lenha na economia? Vamos fazer esse PIB crescer mais? Você desce um pouquinho os juros, quer dizer que você está sendo dovish, uma postura expansionista de juro menor. Então, olha lá, uma ação mais branda, tendência de queda dos juros ou alta menos agressiva do que o mercado esperava. Se você está numa tendência de alta de juros, a inflação está bombando, mas aí o mercado acha que o Banco Central vai aumentar o juro em 1%, ele aumenta em meio, você fala, peraí, aumento não é dovish. É, porque a expectativa era de um aumento maior. Então, sempre que o Banco Central surpreender, mesmo que uma ação de alta de juros, que já é contracionista, mas a ação ela foi menos intensa do que se esperava, então ele foi dovish. E ao contrário, hawkish, é o contrário. Então eu falo, quando o BC ele adota uma postura contracionista, ele tem uma taxa de juro mais alta, é uma ação mais dura. Gente, juro alto é sempre ruim. Ó, vermelhinho, não tem como. A gente não gosta de juros, tá? A gente vai entrar no mérito mais da renda fixa mais para frente. Mas a priori, juro é ruim. Inflação é pior ainda. Então é uma ação mais dura, tendência de alta dos juros ou menos queda do que o mercado esperava. Agora é o contrário. Está em tendência de queda. O mercado acha que o Banco Central vai cortar o juro em 0,5%. Ele corta, mas corta em 0,25%, ele foi hawkish. A postura é expansionista, ele cortou o juro, mas um corte mais brando do que o mercado esperava. Então o tom foi hawkish. E aí é importante saber por quê. Lá no Morning Call, postura hawkish desaba o mercado. Meu, o que esse cara tá falando? Ele só quis dizer que o Banco Central, através da reunião do Copom, foi mais duro do que o mercado esperava. Simples, e o mercado quer complicar, né? Por isso é importante esse vídeo. Juros. Nossa, coisa boa, Daniel. Juros, eu sei o que é isso aí. Será que sabe mesmo? Então, na verdade, o juro é a remuneração do capital. Por exemplo, eu chamei juro nominal, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, 10% ao ano. Pronto. Então, o juro é realmente quanto você ganha investindo o seu dinheiro. Mais importante que juro é o juro real. Esse sim. Lembra do exemplo de 10% aqui em cima? Pô, Daniel, se a minha carteira estiver rendendo 10% ao ano, tá bem? Não tenho a menor ideia. Primeira pergunta que eu te falar, você está ganhando 10? Qual é a inflação? É 5. Bom, 10 menos 5, você está ganhando 5% de juro real, que é o juro nominal descontado a inflação. Está de ótimo tamanho, eu vou te mostrar aqui na frente, no gráficozinho de juro real histórico aqui no Brasil. Para mim, juro nominal não diz absolutamente nada. Lembra da história do elevador? Pô, tô adorando a inflação porque eu tô ganhando mais. Mas as coisas estão ficando caras, não diz nada. Agora, o juro real é aquilo que eu ganho além da inflação, é isso que importa. Se você tem juro nominal 15%, inflação de 12%, você tem 100 mil em janeiro, você vai ter 115 em dezembro. O investidor vai estar feliz, mas lembra, você está ganhando 15 nominal com inflação de 12%, você está ganhando 3%. Às vezes, você tem um cenário onde você está ganhando 10, que é esse daqui, mas a inflação é 5, você está ganhando 5 real. E a impressão que você tem com o juro nominal de 15 é que está rendendo mais, e não está. Então, esse é o conceito mais importante, talvez, de todos,
O que importa é a diferença entre o juro nominal e a inflação. Não fazendo essa conta, nada mais tem sentido. E finalmente, IR, Imposto de Renda. Esse todo mundo conhece, porque esse aqui o leão machuca, né? Enfim. Então, a conta correta é juro nominal menos imposto menos inflação, que é o juro real líquido. No final das contas, não importa o que vão dizer, o que importa para todo e qualquer investidor é o juro real líquido, que é o juro nominal, descontado imposto de renda, descontado a inflação. Vamos ver um exemplo, vai ficar mais interessante. Olha que bonito no gráfico. Linha azul. Nossa, a nossa tão querida taxa Selic, CDI, aquela determinada pelo Banco Central através do Copom a cada 45 dias. Vou repetir quantas vezes precisar. Linha azul. Eu vou tomar um tempo aqui nesse gráfico. Eu não tenho a estatística, não digitei aqui na HPzinha, papapá. Eu tô para dizer que 80% do investidor, ele só olha a linha azul, tá? Ele só vai olhar a linha azul. Por que eu tô dizendo isso? Quando ela tá aqui, ele tá triste, ele tá chateado com o assessor. Quando ela tá aqui, ele está feliz, independentemente do cenário. Então, azulzinho é a Selic. Ele esquece do principal, que é vermelhinha, lembra? A inflação é vermelha, é ruim, é do mal, é do mal. O que você ganha, que é o juro real, é a pretinha, que nada mais é que essa diferença daqui, ó, entre a azul e a vermelha. Tá vendo esse túnel? Esse túnel é a linha preta. Aqui, veja no começo. É grande, né? 5. Vai estreitando. Aqui quase zerou. Olha aqui. É quase zero. A linha preta é o que eu falei ali atrás. É o que importa. E aqui nem estou tirando o imposto. Então estou fazendo aqui nada mais do que juro nominal menos inflação, que é o que me importa. É a linha preta, tirando o imposto de renda. Aqui, na hora que você tira imposto, é zero. Que é zero, tá? Então veja o seguinte, a linha azul e a linha vermelha, elas são muito erráticas. O que é errática? Oscila muito. Mas a linha preta, em termos gerais, fora as exceções, no Brasil deve caminhar entre 2,5% e 3,5%. É alguma coisa aqui, ó, é alguma coisa aqui. Difícil de sair disso. Claro que aqui ela é zero, aqui no topo ela foi 7,5%, na pandemia foi negativa, isso é uma distorção completa e absoluta. Mas eu acho que através dessa figura fica muito claro que às vezes, ó, eu confesso, eu aqui, muitas vezes ficava confuso, nossa, mas taxa real negativa, que coisa é essa, né? Porque o investidor, ele colocou 100 mil no banco, em janeiro, ele quer saber quanto tinha em dezembro. Aí vai lá em dezembro, tem 105. Rendeu mal esse ano, hein? 5%. E ele não olha a inflação. Quando a inflação está alta, tem ano que você perde dinheiro. Na pandemia, ali em 2020, você pagava. Você tinha 100 mil hoje, comprava um terreno. Deixou no banco, virou 105 em dezembro. Só que o terreno, que era 100 mil, passou a 110 mil. Você não comprava mais ele. Então o juro real era negativo. Isso aqui é a tela mais importante. Você tem que entender que não importa juro nominal. O que importa é o juro nominal, descontado o imposto, descontado a inflação, que é o juro real.